Epílogo. A única coisa que posso concluir, Mestre Marsh, Caesar comentou, é que o Senhor Soberano era tanto feroquimista quanto alomântico. Vino franziu o senho, sentada no alto de um edifício vazio, perto de um bairro ska. Sua perna quebrada, cuidadosamente imobilizada por Caesar, estava pendurada no telhado, balançando no ar. Dormira a maior parte do dia, como pelo jeito fizera Marsh, que estava parado ao lado dela. Caesar levara a mensagem para o resto da gangue, contando para eles que Ven tinha sobrevivido. Aparentemente não houvera nenhuma baixa entre os demais. O que deixava Ven feliz. Não retornara até eles, no entanto. Caesar lhe dissera que precisava descansar e que estavam ocupados demais preparando o novo governo de Ellen. Um feroquimista e um alomântico, Marsh disse, especulando, havia se recuperado rapidamente, de fato. Embora Ven ainda tivesse hematomas, fraturas e cortes da luta, ele parecia já ter curado as costelas quebradas. Agachou-se, apoiando um joelho no outro, encarando a cidade, com pregos no lugar de olhos. Como ele vê? Ven se perguntou. Sim, mestre Marsh, Caesar explicou. Veja, juventude é uma das coisas que feroquimistas podem estocar. É um processo bastante inútil. Para armazenar a capacidade de se sentir e parecer um ano mais jovem, você precisa passar parte da vida se sentindo um ano mais velho. Com frequência, guardadores usam essa habilidade como disfarce, mudando sua idade para enganar os outros e se esconder. Fora isso, no entanto, ninguém nunca viu muito uso nessa habilidade. Contudo, se um feroquimista também é alomântico, ele consegue queimar seus próprios estoques de metal, liberando a energia interior multiplicada por 10. A senhora Ven tentou queimar alguns de meus metais antes, mas não conseguiu acessar o poder. Contudo, se você for capaz de criar estoque ferroquímico, então queimá-lo para conseguir poder extra. Marsh franziu o senho. Não acompanho você, Caesar. Peço desculpas, Caesar disse. Essa é talvez uma coisa difícil de entender sem informação anterior em teoria alomântica e feroquímica. Deixe-me ver se explico melhor. Qual é a principal diferença entre a alomancia e a feroquimia? A alomancia tira os poderes dos metais, Marsh falou. A feroquimia tira os poderes do próprio corpo da pessoa. Exatamente, Caesar concordou. Então, o que o Senhor Soberano fazia, presumo, era combinar essas duas habilidades. Usava um dos atributos disponíveis apenas na feroquimia, mudar sua idade, mas o alimentava com alomancia ao queimar um depósito feroquímico que ele mesmo havia criado. Ele de fato criava um novo metal alomântico para si, um que tornava mais jovem quando queimava. Se meu palpite estiver certo, ele teria um suprimento ilimitado de juventude, já que estava extraindo a maior parte de seu poder do metal, em vez do próprio corpo. Tudo o que precisava fazer era ocasionalmente passar um pouco de tempo sendo velho para conseguir estoques ferroquímicos para queimar e permanecer jovem. Então, Marsh falou, só queimar aqueles estoques o fazia ainda mais jovem do que era quando começou? Teria que colocar em excesso de juventude dentro de outro depósito ferroquímico, creio, Caesar explicou. Veja, a alomancia é muito espetacular. Seus poderes em geral se expressam em estalidos e labaredas. O Senhor Soberano não queria toda a juventude de uma vez, então tinha que armazenar junto a si um pedaço de metal do qual pudesse extrair poder lentamente, mantendo-se jovem. Os braceletes? Sim, Mestre Marsh. No entanto, a feroquimia dá retornos decrescentes, necessário mais do que a quantidade proporcional de força, por exemplo, para torná-lo 4 vezes mais forte que um homem comum, do que seria necessário para torná-lo simplesmente 2 vezes mais forte. No caso do Senhor Soberano, isso significava que gastava mais e mais juventude para não envelhecer. Quando a Sra. Ven roubou seus braceletes, ele envelheceu incrivelmente rápido porque seu corpo estava tentando regressar ao estado de velhice no qual deveria estar. Ven ficou sentada no vento frio da tarde, contemplando a fortaleza Venture. Resplandecia de luz. Não se passara nenhum dia, e Alan já se reunia com os líderes Ska e nobres, esboçando um código de leis para sua nova nação. Ven estava em silêncio, passando os dedos por seu brinco. Encontrara-o na sala do trono e o colocara novamente no lóbulo machucado assim que começou a sarar. Não tinha certeza de por que o mantinha. Talvez porque fosse uma ligação com Ren e com a mãe que tentara matá-la, ou talvez fosse simplesmente porque a lembrava das coisas que não conseguira fazer.
Havia muito o que aprender ainda sobre a alomancia. Por 1000 anos, a nobreza simplesmente acreditou no que os inquisidores e o senhor soberano lhe disseram, que segredos haviam guardado, que metais mantinham ocultos. Que segredos haviam guardado, que metais mantinham ocultos. O senhor soberano, ela finalmente disse, ele só usava um truque para ser imortal, então. Isso significa que não era realmente um deus, certo? Era apenas sortudo. Qualquer um que fosse tanto feroquimista quanto alomântico poderia ter feito o que ele fez. Parece que sim, senhora, Caesar concordou. Talvez fosse por isso que temia tanto os guardadores. Ele caçava e matava feroquimistas, pois sabia que a habilidade era hereditária, assim como a alomancia. Se as linhagens de Terrys alguma vez se misturassem com as da nobreza imperial, o resultado poderia ser uma criança capaz de desafiá-lo. Daí os programas de reprodução, Marsh comentou. Caesar assentiu. Ele precisava ter certeza absoluta de que os terrisanos não teriam permissão para se misturar com o populacho ou poderiam passar suas habilidades feroquímicas latentes. Marsh balançou a cabeça. Seu próprio povo fez coisas horríveis com ele só para manter o poder. Mas, Vin disse, franzindo o senho, se os poderes do Senhor Soberano vinham da mistura de feroquimia e alomancia, o que aconteceu no Poço da Ascensão? O que era o poder que o homem que escreveu o diário de viagem, quem quer que ele tenha sido, devia supostamente encontrar? Não sei, senhora. Caesar disse em voz baixa. Sua explicação não responde muito, Ven comentou, balançando a cabeça. Não contara sobre suas próprias habilidades estranhas, mas contara que o que o Senhor Soberano fizera na sala do trono. Ele era tão poderoso, Caesar. Eu podia sentir a alomancia dele. Foi capaz de empurrar metais dentro do meu corpo. Talvez pudesse ampliar sua feroquimia queimando seus estoques. Mas como conseguiu ficar tão forte na alomancia? Caesar suspirou. Temo que a única pessoa que poderia ter respondido a essas perguntas morreu nesta manhã. Vendo se deteve. O Senhor Soberano guardava segredos sobre a religião de Terrys que o povo de Caesar procurava há séculos. Sinto muito. Talvez eu não devesse tê-lo matado. Caesar negou com a cabeça. Seu próprio envelhecimento o teria matado logo de qualquer maneira, senhora. O que fez foi certo. Dessa maneira, posso registrar que o Senhor Soberano foi derrotado por um dos Ska que ele oprimia. Vin corou. Registrar? É claro. Ainda sou um guardador, senhora. Preciso passar essas coisas, histórias, acontecimentos e verdades. Não vai falar muito sobre mim, vai? Por alguma razão, a ideia de outra pessoa contando histórias sobre ela a deixava desconfortável. Eu não me preocuparia tanto, senhora, Caesar disse com um sorriso. Meus irmãos e eu estaremos muito ocupados, creio. Temos tanto a restaurar, tanto para dizer ao mundo. Duvido que detalhes sobre você precisem ser passados com muita urgência. Registrarei o que aconteceu, mas manterei comigo por um tempo, se desejar. Obrigada, ela disse, assentindo. Aquele poder que o Senhor Soberano encontrou na caverna, Marsh comentou, talvez fosse apenas alomancia. Você disse que não há registro de nenhum alomântico antes da ascensão. É de fato uma possibilidade, mestre Marsh. Caesar concordou. Há muito poucas lendas sobre as origens da alomancia, e quase todas concordam que os primeiros alomânticos apareceram com as brumas. Ven franziu o senho. Sempre presumira que o título nascido das brumas era porque os alomânticos tendiam a fazer seu trabalho à noite. Nunca pensara que pudesse haver uma conexão mais forte. As brumas reagem à alomancia. Elas se enroscam quando um alomântico usa suas habilidades por perto. E o que eu senti no fim? Era como se tirasse algo das brumas. O que quer que tenha feito não conseguiria reproduzir jamais. Marsh suspirou, disposto a se levantar. Estava desperto há poucas horas, mas já parecia cansado. Sua cabeça pendia levemente, como se o peso dos pregos a puxassem para baixo. Isso dói, Marsh? Ela perguntou. Os pregos, quero dizer. Ele se deteve. Sim, todos os 11 latejam. A dor reage, de algum modo, às minhas emoções. 11? Glenn perguntou, surpresa. Marsh assentiu. 2 na cabeça, 8 no peito e 1 nas costas, para uni-los. É a única forma de matar um inquisidor. Tem que separar os pregos superiores dos inferiores. Kel fez isso por meio da decapitação, mas é mais fácil arrancando o prego central.
Pensávamos que estava morto, Ben falou. Quando encontramos o corpo e o sangue na estação de abrandamento, Marcia assentiu. Eu ia mandar notícias de que tinha sobrevivido, mas eles me observaram muito de perto. Naquele primeiro dia, não esperava que Kel fosse agir tão rápido. Nenhum de nós esperava, Mestre Marsh, Caesar disse. Nenhum de nós esperava. Ele realmente conseguiu, não é? Marsh disse, balançando a cabeça com assombro. Aquele bastardo. Há duas coisas pelas quais nunca o perdoarei. A primeira é ter roubado meu sonho de derrubar o Império Final. E ter conseguido. Vince deteve. E a segunda? Marsh virou as cabeças de pregos na direção dela. Ter se matado para fazer isso. Posso perguntar, Mestre Marsh, Caesar falou, de quem era o cadáver que a Sra. Venn e Mestre Kelsier descobriram na estação de abrandamento? Marsh contemplou a cidade. Eram vários cadáveres, na verdade. O processo para criar um novo inquisidor é sujo. Prefiro não falar sobre isso. É claro, Caesar concordou, inclinando a cabeça. Você, no entanto, Marsh falou, poderia me contar sobre essa criatura que Kelsier usou para imitar Lord Renault. O Kandra? Caesar perguntou. Temo que mesmo os guardadores saibam pouco sobre eles. São parentes dos espectros das brumas. Talvez até as mesmas criaturas, apenas mais velhas. Por causa de sua reputação, em geral, preferem permanecer sem serem vistas, embora algumas das casas nobres os contratem em certas ocasiões. Vin franziu o senho. Então, por que Kel não fez com que esse Kandra o substituísse e morresse em seu lugar? Ah, Caesar falou. Veja, senhora, para um Kandra, interpretar alguém, ele primeiro deve devorar a carne da pessoa e absorver seus ossos. Kandras são como o espectro das brumas. Não tem esqueleto próprio. Vin estremeceu. Ah, ele está de volta, sabe? Marsh disse. A criatura não está mais usando o corpo do meu irmão. Tem outro. Veio procurar por você. Vin. Eu? Ela perguntou. Marsh assentiu. Ele disse algo sobre Kelsier ter transferido o contrato para você antes de morrer. Acredito que a besta a vê como seu mestre agora. Vin estremeceu. Aquela coisa comeu o corpo de Kelsier. Não o quero por perto, ela disse. Vou mandá-lo embora. Não se apresse tanto, senhora, Caesar comentou. Kandras são criados caros. É necessário pagá-los com Atium. Se Kelsier fez um contrato extenso com um, seria uma tolice desperdiçar seus serviços. Um Kandra poderia provar ser um aliado muito útil nos meses que estão por vir. Vin negou com a cabeça. Não me importo, não quero essa coisa por aqui, não depois do que ele fez. O trio ficou em silêncio. Finalmente, Marsh se levantou, suspirando. Se me dão licença, preciso me apresentar na fortaleza. O novo rei quer que eu represente o Ministério das Negociações. Vin franziu o senho. Não vejo por que o Ministério precise tomar parte de alguma coisa. Os obrigadores ainda são muito poderosos, senhora, Caesar explicou, e são a força burocrática mais eficiente e mais bem treinada do Império Final. Sua Majestade sabia, seria sábia em tentar trazê-los para seu lado, e reconhecer Mestre Marsh pode ajudar a conseguir isso. Marsh deu de ombros. É claro, assumindo que eu estabeleço o controle sobre o cantão da ortodoxia, o ministério deverá mudar durante os próximos anos. Agirei devagar e com cuidado, mas quando terminar, os obrigadores nem perceberão o que perderam. Os outros inquisidores poderiam representar um problema, no entanto. Vena sentiu. Quantos estão fora de Luthadel? Não sei, Marsh disse. Eu não fui o primeiro. Eu não fui membro da Ordem por muito tempo antes de destruí-la. Contudo, o Império Final é um lugar grande. Muitos falam em 20 inquisidores no Império, mas nunca fui capaz de confirmar esse número. Vena sentiu enquanto Marsh partia. Contudo, os inquisidores, embora perigosos, a preocupavam menos agora, que sabia o segredo deles. Estava preocupada com outra coisa. Não sabem o que faço pela humanidade. Eu era seu Deus. Mesmo que não queiram ver, ao me matar, estarão condenando a si mesmos. As últimas palavras do Senhor Soberano. Naquele momento, ela pensara que ele estava se referindo ao Império Final ao falar pela humanidade, mas já não tinha tanta certeza. Havia medo nos olhos dele quando dissera que isso, não orgulho. 6? Ela perguntou. O que eram as profundezas? A coisa que o herói do diário de viagens supostamente tinha que derrotar. Gostaria de saber, senhora, Caesar respondeu. Mas elas não chegaram, não é? Aparentemente não, Caesar falou. As lendas concordam que se as profundezas não tivessem sido detidas, o mundo teria sido destruído.
É claro, talvez essas histórias sejam exageradas, talvez o perigo das profundezas fosse apenas o próprio Senhor Soberano, talvez a luta do herói fosse simplesmente de consciência, escolher entre dominar o mundo ou deixá-lo livre. Não pareceu certo para Ven, havia mais. Ela se lembrava do medo nos olhos do Senhor Soberano, do terror. Ele disse: Faço, não fiz. O que faço pela humanidade? Isso implica que ainda estava fazendo. O que quer que fosse. Estarão condenando a si mesmo. Ela estremeceu no ar do anoitecer. O sol estava se pondo, tornando ainda mais fácil ver a iluminada fortaleza Venture. A escolha de Ellen para o quartel-general, no momento, embora pudesse se mudar para Craddockshaw. Ele ainda não decidira. Deveria ir até ele, senhora, Caesar comentou. Ele precisa ver que está bem. Vi não respondeu imediatamente. Encarou a cidade, observando a fortaleza brilhante no céu que escurecia. Você esteve lá, Caesar? Ela perguntou. Escutou o discurso dele? Sim, senhora, ele respondeu. Assim que descobrimos que não havia Atium naquele tesouro, Lord Venture insistiu que devíamos buscar ajuda para você. Eu estava inclinado. Eu estava inclinado a concordar com ele. Nenhum de nós era guerreiro, e eu ainda estava sem meus estoques ferroquímicos. Nenhum Atium, Ben pensou. Depois de tudo isso, não encontramos nenhuma lasca. O que o Senhor Soberano fez com tudo aquilo? Ou alguém chegou primeiro? Quando o mestre Alan e eu encontramos o exército, Caesar prosseguiu. Os rebeldes estavam massacrando os soldados do palácio. Alguns deles tentavam se render, mas nossos soldados não deixavam. Era uma cena perturbadora, senhora. Seu Alan não gostou do que viu. Quando parou diante de um Scar, pensei que iam simplesmente matá-lo também. Caesar se deteve, inclinando ligeiramente a cabeça. Mas as coisas que lhe disse, senhora, os sonhos dele de um novo governo, o jeito como concordou o jeito como condenou o banho de sangue e o caos, bem, senhora. Temo que não poderei repetir. Gostaria de ter estado com minhas mentes de metal para poder memorizar as palavras exatas. Ele suspirou, balançando a cabeça. De qualquer forma, acredito que Mestre Brisa foi muito influente para ajudar a acalmar o tumulto. Uma vez que um grupo começou a ouvir Mestre Alan, e os outros também o fizeram, e daí por diante. Bem, é uma coisa boa que um nobre acabe sendo rei, creio. Mestre Alan dá certa legitimidade à nossa tomada de poder, e creio que teremos mais apoio por parte da nobreza e dos mercadores com ele no comando. Vin sorriu. Kel estaria zangado conosco, sabe? Ele fez todo o trabalho e no final nós colocamos um nobre no trono. Caesar negou com a cabeça. Ah, mas há algo mais importante a considerar, creio. Não colocamos apenas um nobre no trono, colocamos um homem bom no trono. Um homem bom, Vin repetiu. Sim, conheço alguns desses agora. Vin se ajoelhou entre as brumas no alto da fortaleza Venture. Sua perna imobilizada dificultava os movimentos à noite, mas a maior parte do esforço que fazia era romântico. Só tinha que ter certeza de que suas aterrissagens fossem particularmente suaves. A noite chegara e as brumas a cercavam, protegendo-a, escondendo-a, dando a ela seu poder. Alan Venture estava sentado em uma escrivaninha lá embaixo, sob a clarabóia que ainda não fora consertada depois que Ven arremessara um corpo por ela. Não a notara lá em cima. Quem notaria? Quem veria uma nascida das brumas em seu elemento? Ela era, de certo modo, como uma das imagens de sombras criadas pelo 11º metal, incorpórea, algo que poderia ter sido. Poderia ter sido. Os acontecimentos do dia eram muito diferentes, eram muito difíceis de entender. Ven não tentara encontrar sentido em suas emoções, que estavam uma completa bagunça. Não fora até Ellen ainda, não fora capaz. Olhou para ele, sentado sob a luz de uma lanterna, lendo e anotando em seu caderninho. Suas reuniões mais cedo aparentemente haviam sido boas. Todo mundo parecia disposto a aceitá-lo como rei. Marsh sussurrava que havia política por trás do apoio. No entanto, a nobreza via Ellen como uma marionete que poderia controlar. E facções já estavam aparecendo entre a liderança Ska. Mesmo assim, Ellen finalmente tinha a oportunidade de esboçar o código de leis com o qual tanto sonhara. Podia tentar criar a nação perfeita, tentar aplicar as teorias filosóficas que estudara por tanto tempo. Haveria percalços, e Vin suspeitava que ele teria que acabar se contentando com algo muito mais realista do que seu sonho idealista. Isso não importava, na realidade. Ele seria um bom rei.
É claro, se comparado com o Senhor Soberano, até um monte de fuligem seria um bom rei. Queria ir até Ellen, entrar no aposento aquecido, mas algo a detinha. Passara por muitas coisas, reviravoltas em sua sorte. Muitas tensões emocionais, tanto alomânticas quanto não alomânticas. Não tinha mais certeza do que queria. Não sabia ao certo se era Ven ou Valed, ou qual delas desejava ser. Sentia frio nas brumas, na escuridão silenciosa. As brumas lhe davam poder, a protegiam, a escondiam, mesmo quando na realidade não queria nenhuma das três coisas. Não posso fazer isso. Aquela pessoa que esteve com ele, aquela não sou eu. Aquela era uma ilusão, um sonho. Sou a criança que cresceu nas sombras, a garota que deveria estar sozinha. Não mereço isso. Não o mereço. Estava acabado. Como ela previra, tudo estava mudando. Na verdade, nunca tinha sido uma nobre muito boa. Era hora de voltar a ser aquilo no que era boa. Uma coisa das sombras, não de festas ou bailes. Virou-se para ir embora, ignorando as lágrimas, frustrada consigo mesma. Ela o deixou, com os ombros caídos, enquanto mancava pelo telhado metálico e desaparecia nas brumas. Mas então, ele morreu, prometendo que havia morrido de fome há anos. Com todo aquele caos, quase se esquecera das palavras do Inquisidor sobre Ren. Agora, no entanto, a lembrança se deteve. As brumas passavam por ela, enrolando-se, incentivando-a. Ren não a abandonara. Fora capturado pelos inquisidores que procuravam por Ven, a filha legítima do inimigo deles. Eles o torturaram, e ele morreu, protegendo-a. Ren não me traiu. Sempre prometeu que faria isso, mas no fim não fez. Estava longe de ser um irmão perfeito, mas a amara de qualquer forma. Um sussurro no fundo de sua mente falou com a voz de Ren. Volte. Antes que pudesse se convencer do contrário, mancou o mais rápido que pôde de volta para a clarabóia quebrada e jogou uma moeda no chão lá embaixo. Alan se virou, curioso, olhando para a moeda, inclinando a cabeça. Ven se deixou cair um segundo mais tarde, empurrando-se para deter a queda, aterrissando apenas na perna boa. Ellen Venture, ela disse, levantando-se. Há algo que quero lhe dizer há algum tempo. Deteve-se, pestanejando para afastar as lágrimas. Você lê demais, especialmente na presença de damas. Ele sorriu, empurrando a cadeira para trás e abraçando-a com força. Ven fechou os olhos, simplesmente sentindo o calor de seu abraço. E percebeu que era tudo o que realmente sempre quisera.